Fala amigos do Mundo Mar, tudo bem? Estou aqui online esperando para curtirmos esse programa junto, que vai mostrar as várias possibilidades de se velejar e também mostrar um produto inovador que está fazendo sucesso aqui no nosso Mundo Mar. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Já apertou o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente apronta aqui no Mundo Mar? Então vai, se inscreve aí, aperta o sino e dá uma curtida também no nosso programa. Vamos interagir junto, vamos acompanhar esse programa juntos a partir de agora. Via Importe TJ, a sua loja de eletrônicos em Santa Catarina. Sempre o melhor preço e a melhor garantia. A Island Tricô carrega no nome o clima e o estilo da ilha, com as cores do mar e as tramas do tricô. E Marina Itaguaçu, o lugar do seu barco e jet em Floripa, apresentam Bom dia, minha gente, amantes do Mundo Mar! E o domingo chegou, porque domingo é dia de Mundo Mar, que traz um mar de possibilidades para você. Vamos conferir o que vai ter no programa de hoje? Você é daquela pessoa que disse para si mesmo: um dia eu vou velejar. Mas até agora, nada. Então a gente vai te mostrar algumas possibilidades que você pode estar no mar à vela. Preste atenção. E para começar a velejar, a gente vai começar pelo começo. E o começo é o Optimist, é isso, Rodrigo? É isso mesmo. O Optimist é a porta de entrada, né, para a criança. A criança inicia com 7 anos de idade. No Optimist ela pode correr até os 15 anos de idade, né, competições, regatas. E é um barco super fácil de velejar, numa vela só. Ela consegue manusear o barco tanto em lagoa, mar. Assim, é realmente uma porta de entrada para a criança que queira começar a velejar. Como é que é esse começo com uma criança? É importante, assim, a criança, antes de mais nada, ela respeitar muito a segurança, né? Tanto mar quanto represa ou lagoa. Então, o professor sempre vai passar primeiro a questão da segurança, né? E depois ela começa uma aula teórica sobre nós, que é legal aprender nós, mas tudo de uma forma mais lúdica, né? Para que a criança possa se interessar e amanhã não venha abandonar a vela, que essa não é a intenção, né? Se você tem mais de 15 anos e o Optimist você pulou, a gente tem a solução. Você pode já ingressar com um veleiro de 2 velas. Vem cá. Como que funciona para a gente começar nesse veleiro? Então, a Anne, ela tem uma oficina de construção naval que produz hoje exatamente esse barco aqui. E o interessante dessa sistemática é a seguinte, é que o próprio proprietário constrói o barco desde o início. Então ele vai desde o aprendizado da técnica de construção até o momento de colocar o barco na água e navegar. Então, peraí, gente. Você vai construir primeiro para depois você velejar. Mas olha que interessante, você vai conhecer tudo como funciona desde a construção. Isso foi legal, hein? Isso. Entre a fase do Optimist e a fase desse veleiro, tem uma outra fase que também
é dado o curso aqui na ANE, que é o laser. O laser, então, é um barco, é um monotipo, que é tripulado por uma só pessoa, mas ele tem alguma exigência. Por exemplo, a idade mínima é de 15 anos e tem um peso mínimo, que eu não sei te dizer qual seja agora. Porque senão o barco, a gente diz que é um barco muito arisco, ele é muito crítico. E ele pode, em vez de propiciar uma navegada gostosa, ele pode propiciar alguns banhos excelentes. Vamos conhecer melhor esse veleiro, para as pessoas terem uma ideia de como que é, né? Uma construção e como será a sua velejada. É de madeira. Esse barco é todo feito em compensado naval e depois o acabamento em resina epóxi. Duas vantagens. Primeira, que imuniza a madeira, e segunda, que deixa o barco menos suscetível a avarias ou riscos, né, de mau uso ou de um uso não correto. Ele facilita essa sobrevida, digamos assim, né? No máximo 2 pessoas? Não, pode ir até 3 pessoas confortavelmente, desde que sente uma em cada lado dessa parte que a gente chama de bolina, e a outra pessoa que fica atrás, que é o timoneiro. Uma pessoa só aqui atrás, por quê? Porque ele precisa de espaço para mover a direção do barco, sim, que seria o leme, né? Então 2 pessoas aqui iria dificultar um pouco. Já aqui, 2 pessoas ficam sentadas, 2 com os pés voltados para cá, então se acomodam com tranquilidade. Então, pessoal, gostaram? Vamos para a próxima possibilidade? Vamos lá! E se ainda não está convencido ou se não se identificou com o que a gente já mostrou, vamos para uma próxima possibilidade. E o Alex vai contar para a gente o que seria isso, como aprender a velejar. Então, pessoal que está assistindo em casa, para vir velejar e conhecer a vela através de uma escola de vela. Ali vai ter a oportunidade de aprender a parte básica, como funciona, em geral em cima de um veleiro do modelo Dinghy, que é um veleiro estável e que tem todas as condições de aprender os funcionamentos, as noções de navegação, para depois passar para um barco maior e realmente se tornar um velejador. Para quantos anos que a gente pode aí estar usando um Dinghy? O bacana do Dinghy, por ele ser estável e ser um barco que é bem nacional, é que ele é de baixo custo e é acessível a qualquer idade. Então, as crianças que já passaram dos 15 anos ou os adultos que estão começando a se interessar pela vela, eles podem entrar no Dinghy sem restrição de idade, peso, tamanho. Eu preciso comprar um Dinghy ou se eu for para uma escola de vela, lá tem e eu aprendo e depois se eu quiser, né, já partir para um veleiro, pode ser esse caminho? Não precisa comprar. As escolas de vela, em geral, têm os equipamentos completos para dar toda a atenção necessária para a navegação. Alex, a gente tem algumas pessoas que desistiram de escolas de vela porque ficou muito competitivo, né? Eles usam muito para aprender a velejar e aí eles vão para as regatas e assim por diante. Quando você entra numa escola de vela, esse é o caminho, regata ou não? Eu quero só aprender a velejar para depois ter o meu veleirinho. Não, perfeito. Eu acho que esse é um passo bem importante. Eu já dei aula de escola de vela para criança, né? E a gente trabalhava, a primeira questão é o gosto. A primeira questão é gostar de estar ligado na náutica, gostar de estar no mar, aprender a curtir aquele momento do passeio, da interação com o mar, com a natureza, com o vento, né? A vela é um dos poucos esportes que, na verdade, ela atua com 2 meios, né? Ela atua tanto com a água quanto com o vento. Isso é uma questão muito rara, né? Então, o legal é esse estímulo de gostar. Depois que gostar, a pessoa pode ir aí ou para a parte do esporte, de competição, ou ir para a parte de recreação, passeio, lazer, volta ao mundo, que é o sonho de muita gente, né? Então, o importante é gostar para depois aprender a parte técnica e aí escolher para onde vai. Tá. E se a pessoa pensou assim, cara, mas eu não tenho dinheiro, né? Não quero investir, não quero, sabe, não tenho, mas quero aprender a velejar. Qual é o caminho?
Então fica como indicação para o pessoal de casa que quer conhecer a náutica, quer conhecer o mar, vir velejar, entrar na Catimar, buscar conhecer a Catimar, e a associação ela vai abrir as portas e vai indicar o caminho aonde que você pode estar se inteirando para começar a velejar. É isso aí, gente. Então o próximo passo você vai ver daqui a pouco. Acabou o primeiro bloco, o programa tá legal, né? Tem muito mais agora no segundo bloco, mas dá tempo com um cafezinho. Antes, se inscreve aí no nosso canal, curte e compartilha esse nosso Mundo Mar. E não esquece, aperta o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bora lá tomar um cafezinho. Agora, finalmente, você vai realizar o seu sonho em ter um veleiro. Fábio, agora já podemos ter um veleiro. Quantos pés é o ideal? A partir de quando começa um veleiro? Olha, esse veleiro de 17 pés já é um dos menores que tem cabine. E também um dos menores que tem a quilha com lastro. Então já não é como um monotipo muito pequeno que pode tombar, que pode molhar. E aí já aceita a cabine para guardar as coisas, uma cabine pequena. Então você vai fazer um passeio um pouco mais longo, eventualmente com pernoite e voltar no outro dia. Então você já começa a exercitar o que a gente chama na vela de cruzeiro, que é o passeio para explorar uma região, para explorar um atrativo da sua região. Então você vai até uma praia Ancora. No caso de um barco menor, você vai fazer um piquenique, vai ficar na base de um cooler, de uma refeição que você já traz pronto, curte o dia, curte a noite, no outro dia levanta a âncora e faz a velejada de volta. Então é o primeiro estágio da vela de cruzeiro. Tá, vamos supor que a pessoa ainda não sabe velejar. Sim. Dá já para passar direto para um veleiro de 17 pés? Esse é um conceito que às vezes se inverte. É mais fácil você aprender a velejar num barco grande do que num barco pequeno. Porque o barco grande, um barco médio, ele vai te ensinar, mas não vai te castigar. E num barco grande, muito grande, talvez ele não te ensine tanto. E num barco muito pequeno, ele te ensina muito. Você fica muito preciso, muito sensível. Mas molha mais, é mais atlético, é mais esporte. Então, quanto maior for o barco, mais fácil ele é de aprender e de velejar. Os tempos também são maiores, as reações não precisam ser tão rápidas. Então, vai ficando mais fácil quando você vai para o barco maior e não o contrário. É que a responsabilidade é maior e geralmente o passeio é mais longo, então você acaba trabalhando muito mais na preparação e se programando, vendo a previsão do tempo, do que na própria velejada. A própria velejada é o mais fácil. Tá. Quantas pessoas cabem num veleiro? Dá para uma família de 3, 4 pessoas? Esse 17 pés cabe bem um casal com 1 ou 2 crianças. Os 4 pessoas adultos seria bem apertado. Cabem 4 adultos para uma velejada diurna e com retorno no mesmo dia. Para fazer um passeio desse com o primeiro pernoite, ainda vai bem um casal com filhos. Esse barco até aceita o vaso sanitário, então estica o passeio. Quando você for para um barco maior, aí vai ter uma estrutura melhor de cozinha, uma estrutura melhor dos quartos para bagagem, e os passeios vão esticando, até o ponto que o pessoal consegue morar a bordo, dar a volta ao mundo. Mas é tudo gradual e tudo vem junto. O barco maior, ele tem tudo a mais. Um custo a mais, uma dificuldade a mais, uma manutenção a mais, um conforto a mais, uma segurança a mais, uma velocidade a mais. Vai tudo a partir daí crescendo junto. As partes boas e os cuidados que tem que ter. Mas se um menor não te satisfaz, você pode passar para o maior. Por que passar para o maior, se a pessoa não quer um menor?
Como que é qual é a diferença? A diferença do maior, além do conforto, da velocidade fica um pouquinho maior. Como eu disse, tudo vai junto, o preço também, mas existem algumas limitações para um barco pequeno em questão de navegação. A área de navegação, a Marinha classifica como navegação costeira, mar aberto, e como navegação de águas abrigadas. Então, o 17 pés que a gente viu, ele é um barco de águas abrigadas. Quando você já quer fazer uma perna maior, costeira, sair de uma cidade e ir para outra, aí você já precisa de um barco que classifique como navegação costeira. Você está sujeito a ondas maiores, a um trajeto maior, e são exigidas algumas características que o barco maior fornece. E aí vem junto conforto, vem junto velocidade. Depende do que eu quero, para onde eu quero, como que eu vou usufruir. Se eu comprar um de 20 ou um de 40, vai depender só do que eu quero. Sim, sim. O 20 pés como esse, ele é um barco costeiro. Um 40 pés já vai ser um barco de mar aberto. Então, conforme a gente vai velejando, a gente quer velejar mais longe e acaba pedindo um barco capaz de fazer essa distância e também que traga mais velocidade, mais conforto. Então, tem alguns limites. Aí, de 20 até 30 pés, você está num limite costeiro. Acima de um 30 pés, você já vai estar habilitado a fazer uma navegação oceânica, desde que o barco também esteja preparado. Um barco de 20 pés pode navegar sem problema nenhum em águas abrigadas, e a exigência de equipamentos é menor, mas o conforto que ele vai te dar também é grande. Então, quando você vai fazer passeios curtos e longos, você pega um barco médio, vai te atender nos dois programas. Tá, aí você me perguntou, tá, Michele, mas tu falou de monocasco. Eu gosto de catamarã. E aí? E o catamarã, como que é a diferença? O catamarã, ele é uma embarcação larga, que te traz muito metro quadrado. Ele é impressionante o que ele tem de espaço interno e aproveitamento. No mesmo comprimento, ele tem umas cabines a mais do que o esperado. Você pode chegar a ter 3 cabines num Cat 35, que a gente está expondo aqui. E aí o que muda é a quantidade de tempo que você passa a bordo. Um catamarã desse porte, ele já tem banheiro com box, chuveiro com água quente e fria, você tem forno, fogão, geladeiras, ar-condicionado, e aí camas de tamanho, esse barco, por exemplo, tem camas de tamanho queen size. E aí entra um trio que a gente valoriza muito. Se você dormir bem, comer bem e tomar um bom banho, você não tem motivo para ir embora. Então, quando você espera um barco para passar longos períodos, férias ou até mesmo morar a bordo, o catamarã, ele é um competidor quase que imbatível, num tamanho ainda fácil de ser manobrado por uma pessoa sozinha. Um velejador normal, sem ser um profissional ou sem ter que ter uma equipe. Então ele traz um conforto muito grande para um tamanho de embarcação ainda administrável, leve. Os cabos ainda são tocados com a força da mão, com manivela, as velas, tudo isso ainda é muito parecido com o que a gente aprende a velejar. Às vezes, para você ter um barco com todo esse conforto num monocasco, ele fica muito grande. E aí vem as limitações de calado, que é a profundidade na água, ele não chega em algumas regiões, e a manutenção, e às vezes até mesmo exige uma equipe para tripular o barco. Você não vai dar conta de velejar ele sozinho. Bom, conhecemos muita gente aqui no Vela Show que mora a bordo. Mas tem monocasco, tem catamarã. Claro que a gente viu ali catamarã muito mais espaçoso. Mas se falarmos em segurança, né? Os dois são seguros e tal, mas qual o melhor nesse aspecto? Olha, o aspecto de segurança, ele vai depender muito do qual o teu destino com o barco. Se você tem um barco com pouco calado e você vai para uma região rasa, você está muito seguro. Se você tem um barco com grande calado nessa região, você já está se expondo a um risco. Então, se você tem um barco com muita área vélica, muita vela, às vezes é um barco desenvolvido para regata, e vai para uma região de muitos ventos, você está com o equipamento inadequado. Então, a princípio, não tem um barco mais seguro. Existe a escolha mais segura para aquela região que você está indo velejar. Eu acredito que alguns aspectos de segurança são inerentes à característica do barco. Um barco rápido, ele pode ser seguro porque ele sai e chega ao porto de destino em menos tempo.
em talvez um período de tempo que a previsão do tempo é muito confiável. Um barco que ele é estável, que ele não aderna, ele não inclina, ele é muito seguro para a tripulação que está lá dentro. Tanto para as pessoas não caírem, quanto os pertences das pessoas não atingirem elas. Então, num mar mais bravo, você não se machuca. Mais um barco que você confia, que você consegue, também confia que você vai dar conta de tripular ele, é o barco mais seguro que tem. Porque você toma todas as ações que você precisa para qualquer eventual mudança no tempo ou no mar, ser só uma situação como num carro, que você muda de marcha e segue viagem, e não que isso se torne um problema. Por isso que a gente leva a step. É uma situação, você troca e continua a viagem. Então o veleiro tem que ser um veleiro que você consiga manter ele andando com confiança, sabendo que está com as atitudes tomadas. E aí é só seguir a viagem. É isso aí, agora é com você. Te mostramos várias possibilidades. Tem muito mais por aí no mercado, minha gente. Mas o Mundomar queria tentar te aproximar um pouquinho mais. Velejar é muito bom. O mundo começou com a vela, né? Então tem uma cultura muito forte aí. Eu espero que a gente tenha te ajudado a ficar um pouquinho mais próximo do teu sonho de velejar. Então, desde o Optimist ao catamarã, o mundo é pra você. Vamos velejar, vem pro mar, não importa como. Pessoal, vai começar agora o terceiro bloco e a gente vai mostrar um produto que é para acabar com a craca da sua embarcação, principalmente as embarcações que costumam ficar na água. Esse produto tem feito bastante sucesso. Mas já se inscreveu no nosso canal? Já apertou o sino das notificações para ficar por dentro de tudo no Mundomar? Você também tem a chance de anunciar o seu produto aqui no nosso canal no Mundomar. Se você quer entrar em contato com a gente, programa mundomar@gmail.com. Mande também vídeo, a sua opinião e quer anunciar aqui no Mundomar, aqui o seu produto aparece. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de produtos para embarcação. E o Roberto aqui da Catarina Náutica, o que tem de novo? Olha, bastante novidade. Na verdade, o Micron é um dos produtos que a gente tem mais saída na loja. Ele é um anti-incrustante muito poderoso, né? Além de ele matar a craca com o barco andando, ele também mata a craca com o barco parado. Isso porque ele tem uma tecnologia chamada Biolux, que age justamente com o barco parado, mantendo assim a embarcação protegida até mesmo quando o cliente não está usando a embarcação ou veleiro, né? Isso é muito importante para quem utiliza o anti-incrustante hoje em dia. E o que ele tem de novo hoje aqui? Vamos lá, hoje, depois de bastante reclamação que a gente teve nesse mercado náutico, né? Uma das novidades da International Paint é o lacre da lata, né? Isso porque a gente criou um canal de denúncias no nosso site e a gente recebeu pelo Brasil inteiro muitas denúncias do pessoal que abria lata, fazia desse galão 2 galões e ainda botava um pouco de solvente dentro da tinta e vendia para o consumidor final. Então, consumidor final, vale muito a pena que você procure, não só da International Paint, mas de todas as outras marcas, galões que sejam lacrados e que sejam vendidos e revendidos por distribuidores autorizados. Isso garante o quê? Maior eficiência e qualidade do produto. International Paint, se eu não me engano, é pioneira nisso, né? Lançando um lacre para que o cliente possa acompanhar desde a fabricação do lote dele, né? Até o acompanhamento de como essa tinta andou, como que ela chegou no distribuidor, no revendedor. Então isso é um marco muito importante na linha iate, principalmente, que existe sim a pirataria no nosso mercado, infelizmente.
Então, aquele ditado serve: o barato sai caro. Desconfie sempre, né? Porque se o produto é bom, tem um estudo, tecnologia, aí você vai lá comprar do outro lá, do Ciclano, Beltrano, porque ele diz que é mais barato do que na loja, desconfia. Tá aí uma dica para você. Obrigada, Roberto. Obrigado, gente. E o Mundomar vai ficando por aqui. É hora de recolher as velas. Não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais e se inscrever no nosso YouTube. Semana que vem tem muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá!